14 de abril, você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, vamos continuar a leitura da Confissão Belga. E hoje estamos no artigo 12, que tem por título A Criação de Todas as Coisas, especialmente dos anjos. Diz assim: cremos que o Pai criou por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, o Verbo, o céu, a terra e todas as criaturas do nada, quando bem lhe aprouve. E o texto bíblico que nós temos é Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Também um outro texto bíblico que nós podemos meditar é em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz assim, referente a Jesus Cristo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E que a cada uma delas, continuando, a cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, e a cada um a própria função específica para servir ao seu Criador. Cremos que Ele também continua a sustentá-las e governá-las segundo a sua providência eterna, pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Ele também criou os anjos bons, para serem seus mensageiros e servirem a seus eleitos. Nós vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Outro texto que fala dos anjos bons como mensageiros do Senhor é Salmo 103, verso 20, que diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. E o versículo 21 do Salmo 103, o mesmo Salmo, diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. E também em Mateus capítulo 11, 4, melhor dizendo, versículo 11, na tentação do deserto, nos diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então os anjos serviram ao próprio Cristo na tentação do deserto. Após. Continuando. Da posição de exaltação em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna. E os textos que nós podemos ler sobre a queda de alguns anjos encontra-se em João capítulo 8, versículo 44. Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Também, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. E por fim, Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Continuando. Tendo os demais, pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Nós vemos isso na história de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então perceba, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 também, nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então eles ficam de espreitas como assassinos, para com todas as suas forças arruinar a igreja e a todos os seus membros, e para tudo destruir com seus artifícios malignos. Nós temos Efésios 6,12, que nos diz: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos Apocalipse 12, versículo 4, que diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna, e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Então, Mateus capítulo 8, versículo 29, disse: e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Também você vê Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim, abominamos e rejeitamos os erros dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos. Atos 23:8 diz isso: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas as coisas. E também os erros dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos, e que não se corrompem, sendo malignos pela própria natureza. Tenha um bom dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde leremos o artigo 13 sobre a providência de Deus.